Para mim é uma grata satisfação estar aqui mais uma vez com o Centro Espírita Estrela da Seara. Gostaria de saudar a todos que nos escutam, encarnados e desencarnados, agradecer ao convite merecido da casa, desejar que a casa se mantenha de portas abertas, ainda por muitos e muitos anos, né? E é sempre importante a gente enaltecer o trabalho, muitas vezes invisível, de voluntários, sejam eles encarnados ou desencarnados, que se unem com esses bons propósitos de falar sobre o Evangelho, né, e de fazer ações promotoras, como a da caridade, que é o nosso tema central de hoje. Agradecer também a espiritualidade da casa, que sempre nos assiste e nos ampara. Esse título, né, de nossa explanação de hoje é o nome de um dos capítulos do livro Caridade, que é assinado por diversos espíritos, psicografado por Chico Xavier. E essa mensagem em especial, Socorre Meu Filho, ela foi ditada pelo espírito Meimei. Então, para quem conhece a forma de se expressar de Meimei, a gente já pode aguardar uma mensagem cheia de amor, né, alusiva à compaixão, à tolerância, à paciência, bem próprio, características bem próprias desse espírito que exala amor, né? Então, esse tema que nós vamos abordar hoje nos faz recordar sobre a importância da beneficência e nos recordar uma coisa ainda mais especial que é, no momento que nós agimos, atuamos com beneficência, nós somos os principais beneficiados. O outro é um instrumento, é um intermediário que nos coloca nesse fluxo de amor que promana do alto, passa por nós, muitas vezes se materializa, né? Quando a gente fala sobre caridade material, ou não necessariamente, mas somos beneficiados justamente porque nos tornamos este instrumento. E para nós que somos espíritas, esse tema é ainda mais especial porque fora da caridade não há salvação. É assim que nós acreditamos. Então, isso está plenamente alinhado com os nossos princípios espirituais, né? Essa semana, na quarta-feira, eu lia um capítulo da obra Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. No capítulo 6, O Rapto, tem uma conversa entre Lívia Lentulha e uma de suas servas, Ana, que é cristã, e Lívia, uma patrícia romana, portanto, ela tinha a imposição pela social e política, por ser esposa de um senador romano, de ser fiel às crenças e à cultura romana. No entanto, seu coração estava completamente afinado com os propósitos cristãos. E nesse diálogo íntimo, narrado pelo próprio Espírito Emmanuel, né, que naquela existência era o senador Publio Lentulus encarnado, Lívia confessa, deixa declarar esse amor que ela tem pelo profeta de Nazaré, que até então, naquele momento da obra, ela sequer conhecia. E aí, quando Ana, que era cristã, que assistia às prédicas de Jesus, que já havia testemunhado suas curas, inclusive uma cura ocorrida dentro da sua família, em relação ao seu tio Simeão, quando Ana falava de tudo isso, os olhos de Lívia brilhavam, né? E tem uma parte do diálogo que Ana fala sobre as querelas entre samaritanos e judeus e o fato de Jesus enaltecer os samaritanos pela beneficência, pela caridade, pela forma como se dedicavam nessa condição que a gente falou aqui no início, de instrumento, nesse fluxo de amor, né, envolvidos pelo ardente desejo, efetivamente, de ajudar e cientes de que aquilo era
o seu papel, a sua função, de que aquilo que dava significado, muitas vezes, à sua própria vida. Então, a mensagem de Meimei, e talvez esse seja o intuito nosso aqui nessa explanação, é justamente esse tom. A caridade e a solidariedade não como coisas boas feitas por pessoas boas, não como simplesmente um traço importante da filosofia moral que a gente abraça, mas uma prática que dá sentido ao fato da gente se chamar cristão, né? Jesus mesmo disse, anotado por João Evangelista: os meus discípulos se reconhecerão, serão reconhecidos por muitos se amarem. E esse amor é caridade, caridade na prática. A gente sabe, tem até memes nas redes sociais, né? Tem um meme muito curioso que fala assim, uma caricatura de Jesus dizendo, né? Eu falei para amar todo mundo, não é para escolher. E a caridade tem muito disso. Por vezes a prática da caridade não é uma prática fácil, é uma prática desafiadora. E nessa caridade, né, existe uma caridade sutil, que é a caridade moral, que consiste justamente da gente prestar suporte uns aos outros, ter tolerância, ter indulgência, ter paciência. E é interessante porque às vezes nos falta paciência, a mensagem de início, né, que Flor leu, de Joana de Ângeles fala sobre isso. Às vezes a gente não tem paciência para escutar o outro, para esperar o outro falar. Aí tem que vir Joana para explicar. Gente, nem todo mundo tem facilidade de se comunicar. E não é por isso que a gente vai atropelar os outros, né? Que a gente, não, não, não precisa terminar de falar, não, já sei o que é que você vai dizer. Não precisa disso, né? E isso esconde essa impaciência como se as outras pessoas não tivessem que ter paciência conosco. Às vezes a gente não para refletir sobre isso, né? Eu sempre conto o caso de uma tia que ela costumava dizer antes da gente ter uma conversa que assim ela tinha paciência com todo mundo, que era uma pessoa super calma e tranquila. E eu virei para ela e falei, né? Calma e tranquila, mas você não se dá conta da paciência que as outras pessoas, que nós precisamos ter com você, você cheia de chatices, né, cri-cri, cheia de coisinhas que tem que ser desse jeitinho, senão não dá certo. Mas levando nesse tom um pouco mais cômico, né? Que foi, eu entendi assim, melhor aceito, mas é isso, né? Às vezes a gente não pensa sobre a paciência dos nossos mentores espirituais, dos nossos espíritos familiares que nos ajudam também com os nossos desafios diários, das pessoas que convivem conosco debaixo do mesmo teto, daqueles que eventualmente estão numa condição inferior, digo em relação assim de autoridade, né? Ou de posição, qualquer que seja, por uma função, um cargo, seja lá o que for, uma condição profissional, né? Então, às vezes, a gente não pensa nisso, né? Na caridade que os outros, todos os dias, fazem em relação a nós. E que são a expressão mais clara e mais profunda, mais autêntica, mais genuína do amor divino. Então, auxiliar o próximo é um esforço que parte desse hábito, que muitas vezes é um hábito ainda não desenvolvido, ou um hábito ao qual nós estamos ainda desacostumados de amar a nós mesmos. Às vezes eu vejo com muita avidez as pessoas até aceitarem esse doce dever, né? Esse jugo leve de ajudar os outros, mas esquecem de ajudar a si mesmos, em primeiro lugar, de se escutar, de considerar as próprias necessidades, de ver se aquela situação não será de alguma forma nociva, não gerará repercussões negativas, primeiro sobre si, porque a caridade não tem a ver com isso. Quando a gente fala do amor, que é um amor que se sacrifica, que é um amor que renuncia, a gente não está falando de nenhum grau de degeneração, da gente se abandonar para poder cuidar de ninguém, né? Não me parece ser essa a proposta do Cristo. Eu não entendo desse modo, né? Respeito quem pode entender de modo diferente,
Mas o renunciar e o sacrificar-se, ao meu ver, tem muito mais com o sacrifício que a gente precisa fazer na convivência. De eu abandonar muitas vezes a posição de que eu estou errada, ou de que mesmo que o meu pensamento sobre aquele assunto tenha critério, tenha sensatez, seja um pensamento sóbrio, o outro tem o direito de discordar de mim, tem o direito de fazer exatamente o contrário, e eu preciso respeitar. E que isso não modifique possivelmente a relação de afeto existente. Em situações assim que a gente tem disputas políticas, isso fica bem evidente, né? Trocar a opinião pelo caráter. Então, se a pessoa prefere um determinado político, um determinado representante, um determinado partido, aquilo a torna farinha daquele mesmo saco e a gente já rotula, já embala ela naquele, naquele pacotinho, né? Então, ela faz as mesmas coisas que a pessoa em quem ela confia como representante, em quem ela vota faz. Então, a gente faz uma generalização perigosa. E é curioso porque isso muitas vezes atinge um grau extremo tamanho que a gente perde o senso crítico das coisas, que às vezes relações consolidadas de dezenas de anos são postas ao pó, são derruídas por conta disso. Eu preciso respeitar as escolhas do outro, sem necessariamente fazer valorar moralmente essas escolhas, né? Essas escolhas podem respeitar critérios que fazem muito sentido para aquela pessoa, e muitas vezes o meu afeto, o meu amor, a minha consideração está colocada em outras bases, né? Cuja opinião pode ser uma opinião transitória, não necessariamente vai definir, né? Ou vai comprometer essa relação afetiva. Então, às vezes falta um pouco de senso, falta um pouco de, sabe, acalmar os ânimos, vamos respirar todo mundo, para a gente entender melhor o que é que está acontecendo. E aí, a gente, por vezes, não entende por que, né, que na sociedade, genericamente falando, tem tantos movimentos assim de violência, de extremismo, de coisas abruptas acontecendo, né? Muitas vezes assim, coisas dramáticas, coisas trágicas. Mas começa assim, começa nessas pequenas incompreensões que se somam. E em relação a quê? A caridade, a solidariedade, a empatia, a tolerância, a indulgência, né? Acaba dando palco para que esse amor, para que essa fraternidade, para que essa afeição, para que essa consideração, para que esse carinho, para que esse respeito nasça, nasça, germine, evolua e dê frutos. Então, segundo a doutrina espírita, Deus nos ensina que o amor ao próximo é o caminho para que a gente se aproxime dele e para que ele viva em nós, ou seja, para que ele tome espaço nas nossas vidas, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então, se Deus é amor, nós fomos feitos à imagem e semelhança do amor. Então, tudo que esteja coadunado com o amor é algo que fortalece e faz com que desperte o nosso ser mais essencial, o nosso fundamento. O fundamento de nós mesmos é o amor. Então, a violência, a agressividade, a acidez, né, o amargor, tudo que nos separa, tudo que gera pontes entre, né, as nossas relações é algo contrário à nossa natureza e precisa ser removido, né? E esse auxílio que muitas vezes a gente presta ao outro pode ser sim uma maneira de transformar as nossas próprias vidas e também o ambiente ao nosso redor, mas que esse processo transformador do outro não seja um processo de violência que a gente impõe as nossas verdades, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é melhor para o outro, o que a gente acha que fará o outro feliz, né? Essa questão assim é uma questão muito basilar, né? Principalmente para a psicanálise, porque na psicanálise funciona a ética do sujeito, ou seja, cada um de nós temos
as nossas próprias convicções, os nossos valores, né? As nossas representações. Se eu perguntar assim para um público de 100 pessoas o que é felicidade, o que é sucesso, o que é se sentir amado, possivelmente cada um dará uma resposta diferente. A gente, depois de fazer essa enquete, pode até pegar assim tendências, né? Pessoas que estejam mais envolvidas para um lado, né? Olha, é quase unânime que essa parte do grupo, né, a ideia central gira em torno disso aqui, mas a resposta individual, essa elaboração, ela é sempre única. Por quê? Porque cada um de nós é um mundo e formados pelas nossas próprias experiências, a gente vai consolidando, transformando e constituindo tudo isso. Portanto, eu não sei se eu estou sendo clara o suficiente, nós não temos o direito de pretender interferir nessas construções por achar que nós sabemos o que é melhor pela outra pessoa, para outra pessoa. Ainda que essa pessoa, por um determinado período, como ocorre com os pais em relação aos seus filhos, esteja sob a nossa tutela, né? Isso não quer dizer apologia à negligência, dizer que os filhos que se criem sozinhos, cada um que faça suas próprias escolhas e eu não tô nem aí, eles podem quebrar a cara que eu não vou me importar. Não é isso. Mas entenda, existe um ponto, existe um momento em que o ser precisa se responsabilizar pela sua independência, né? Jesus agia assim: vai e não peques mais. Vem e segue-me. Segue-me agora, não amanhã, né? Lázaro, vem para fora. Olha, Jesus tinha uma relação muito próxima com Lázaro. Os evangelhos dizem que quando Lázaro, né, teve todas as aparências físicas externas, assim, exteriores da morte, Jesus chorou. E ele faz a viagem e tem aquela cena da ressurreição de Lázaro. Lázaro era alguém que Jesus amava demais, né? E, no entanto, Jesus nunca transformou o seu amor em pieguismo. Ele chega na porta, né, do lugar onde o corpo de Lázaro foi depositado, afasta a pedra, Lázaro vem para fora. Em tudo, em todos os gestos de Jesus, a gente sempre vê uma apologia muito forte à autonomia. A movimentação, seja de recursos psíquicos, seja do físico mesmo, né? Fazer com que o ser desperte e tome as rédeas da sua vida, tome as suas próprias decisões. Jesus foi um terapeuta, é um terapeuta sem igual no mundo. As suas intervenções são intervenções extremamente poderosas, que geram esses despertamentos, mas nós é, atendemos ao chamado se quisermos. E ele sabia disso, sabia que nem todos estavam preparados para aqueles processos de transformação. Alguém tem dúvidas que Jesus tem absoluta certeza, né, e poder de ver o que é o melhor para cada um de nós? Ninguém tem dúvidas disso. No entanto, ele não usava isso como um instrumento de poder sobre os outros. Ele deixava que cada um fizesse as suas próprias escolhas. Por quê? Porque ele não feria uma lei moral da vida fundamental, que é a lei de liberdade. E por que danado a gente pretende ferir? A pretexto de fazer o melhor pelas outras pessoas? Então, essa mensagem de hoje é uma mensagem bastante interessante, porque ela vai fazer a gente refletir. Socorre, meu filho, que é tipo assim, faz despertar no seu coração a compaixão, o desejo de ajudar. Mas olha como socorre, né? Socorre sem deixar de prestar socorro a si mesmo. Socorre sem demora, porque às vezes, quando a gente pensa muito, o recurso, o auxílio já tarda. Socorre, mas deixa que cada um siga, né? Porque senão a gente também tem isso, né? Pode prestar aquele socorro indefinido. Algumas pessoas têm um perfil dependente, se acostumam com aquela condição e fica a gente na posição de salvador e a outra pessoa de salva
e fica nessa situação para sempre, né? Ou por um tempo indefinido. Observe que, não obstante o seu infinito amor pela humanidade, e especialmente pelo colégio apostólico que Jesus forma, tem um momento que ele parte, tem um momento que ele volta aos páramos celestes, né? Continua de longe, em espírito, ajudando na constituição do cristianismo primitivo, na formação da igreja de Antioquia, na estruturação da casa do caminho, né? Só que ele sai de cena. Ele sabia que isso era importante, que isso era fundamental. Para quê? Autonomia. Para que cada um assumisse as suas responsabilidades, para que tivessem mais ampla expansão, né, dos gestos, dos atos de caridade, de benevolência para com todos, de perdão das ofensas, de indulgência para com as imperfeições dos outros. E é efetivamente o que a gente vê na obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. É bem fácil da gente ver aquelas primeiras confusões, discussões, diferenças, desavenças na igreja cristã primitiva. Foi anotado, né, ali. E aquela obra, né, que é escrita espiritualmente a quatro mãos, por Emmanuel, por Paulo, psicografada por Chico Xavier, a gente vê com muita clareza que esses desafios foram encarnados pelos apóstolos que ficaram à frente dos trabalhos, né? Jesus na retaguarda, junto com a equipe espiritual que prestou assistência à igreja cristã primitiva, mas eles precisaram tomar decisões por si mesmos, eles precisaram ter conversas difíceis, eles precisaram mediar e resolver os seus próprios conflitos, ou seja, exercitar esse amor na prática, esse amor humano, essa atitude de compreender, de apoiar, de promover esse suporte. Então, isso envolve a prática da empatia, isso envolve uma grande dose de transparência, de sinceridade de propósitos e, sobretudo, né, o entendimento das dificuldades alheias, como também nós temos as nossas, e o apoio moral nas adversidades. É aquilo que a gente vê na igreja cristã primitiva, né? Todos ali faziam parte do mesmo barco, cada um com seu jeito, sua personalidade, com suas qualidades, com os seus defeitos, mas a gente consegue perceber que todos estavam caminhando para o mesmo objetivo, tinham o mesmo propósito, queriam a mesma coisa, né? A disposição de ajudar, de viver o evangelho na prática, né? De ajudar os outros, não apenas nas suas necessidades imediatas, mas principalmente nos seus processos de desenvolvimento e de evolução espiritual. Então, esse socorro, esse suporte, é justamente o que enseja a nossa transformação. Olha o que que a gente falou do início, né? Que o nosso objetivo é falar que esse gesto de beneficência, os atos de caridade, beneficiam primeiro a nós mesmos do que aquele que é atendido pelos nossos gestos. Por quê? Porque nesse trabalho nós acabamos desenvolvendo virtudes como compaixão, paciência, desprendimento, né? Saindo desses atavismos relacionados ao orgulho, ao egoísmo, e esse desenvolvimento das virtudes é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa ascensão enquanto espíritos imortais. Então, nesse ponto, ajudar ao próximo é também reconhecer e valorizar essa interconexão, entendendo que a felicidade e o progresso do indivíduo contribuem para o bem-estar de todos. E é lógico que a gente sabe que, como o próprio Emmanuel vai dizer, o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte, né? Acaba voltando para nós de alguma forma. Não que a gente faça isso movidos pelo interesse, mas é importante que a gente sempre confie e persevere para que os gestos de ingratidão,
de incompreensão, de indiferença que por vezes nos alcança, não façam esfriar nossa caridade. Então, gente, a partir de agora vamos analisar propriamente a mensagem, né? Vamos citar alguns trechos e tentar fazer algumas reflexões sobre isso. Então, citando Meimei. Não passes distraído diante da dor. Nesses semblantes que o sofrimento descoloriu, e nessas vozes fatigadas em que a tortura plasmou a escala de todos os gemidos, Jesus, o nosso mestre crucificado, continua incompreendido e desfalecente. Olha, essa expressão que Meimei usa é uma expressão muito significativa, né? A tortura plasmou a escala de todos os gemidos. O que é que ela está falando aqui? Ela está falando sobre as diferentes tonalidades de sofrimento. Todos na Terra sofremos, pequenos ou grandes, independente da nossa condição social, da nossa condição espiritual, sofremos. Por quê? Porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E esse sofrimento é um sofrimento que é inerente ao nosso processo de desenvolvimento espiritual, como a gente vem falando. Isso não significa que a gente deva olhar para o sofrimento do outro e dizer, ah, eu também sofro, dane-se, né? Cada um com sua cota de sofrimento. A ideia espírita, a ideia evangélica do evangelho, a ideia crística é outra. Todos estamos submetidos ao sofrimento e por isso mesmo nós deveríamos ter essa abertura, essa percepção que todos somos carecentes de ajuda, que todos somos necessitados de caridade. Porque alguém duvida que todos os dias a caridade não nos alcance? A caridade nos alcança todos os dias, meus amigos, através dos nossos mentores espirituais, dos espíritos amigos e familiares que nos fortalecem, que nos dão ânimo, né? Através do Cristo e de todos os seus anjos que mandam boas energias, né? Que têm essa grande esperança no maior investimento do Criador, que é o ser humano, para que nós estejamos mais perseverantes na luta, mas estejamos também mais abertos à prática da caridade. Caridade é combustível para que a gente possa se manter firme e forte. Caridade é combustível. Então, quando o Meimei fala dessas tonalidades de sofrimento, ela está falando sobre isso. Todos sofremos, né? E tem corações torturados que sofrem numa diversidade de necessidades não atendidas muito grande. Tem gente que não comeu hoje. Tem gente que não bebeu água direito. Tem gente que vive sob uma constante hipervigilância por medo, por não ter um lugar seguro onde morar, né? Então, assim, são coisas, são modalidades de sofrimento que muitas vezes, graças a Deus, nem passam pela nossa cabeça porque são experiências bem longe das nossas experiências diárias, mas que existem. E nós podemos sempre fazer alguma coisa, nem que seja uma prece, nem que seja entregar um copo com água, ou uma garrafinha de água, né? Ou qualquer trocadinho que a gente tiver, né? Qualquer coisa. E é interessante porque quando a gente tem a possibilidade de fazer isso em algum momento da nossa semana, e a gente testemunha isso que ela está dizendo, né? De ver o olhar clarear, de ver o olhar perdido se encontrar, de ver aquele olhar desamparado, desanimado, recobrar o vício, né? Voltar a investir na vida. Isso é muito recompensador, porque inconscientemente a gente mede o quanto nos custou o ato e o quanto de positivo, né, ele retornou em benefício para nós e para o outro, e isso realmente é transformador.
né? Assim, e pessoalmente, a mim não há dúvidas, né, de que os gestos de caridade geraram muito mais reflexão em mim mesma, né? Me fizeram perceber aspectos da vida antes inexplorados, como eu disse, necessidades sequer cogitadas, né? Que fazem parte do dia a dia das outras pessoas, mas que graças a Deus a gente não passa e que por isso mesmo a gente pode e deve estender mãos amigas para ajudar. Então, a mensagem de Meimei começa assim, chamando a atenção para a dor e para o sofrimento que muitas vezes são ignorados. Ela faz um apelo: não passes distraído, não passes indiferente. Às vezes a gente está desguarnecido, mas a gente sempre vai poder fazer uma prece. A gente sempre vai poder pedir, né, aos espíritos bons que inspirem outros corações que estejam melhor prevenidos para poder ajudar, né? Então, isso é importante, muito importante, né? E muitas vezes nós passamos pelos desafios da vida de forma distraída, mas a percepção e a atenção ao sofrimento humano são essenciais para o desenvolvimento espiritual. Às vezes eu vejo, assim, com muita tristeza, alguns comentários em redes sociais, principalmente quando tem questões assim, por exemplo, envolvendo maus tratos de animais, né? Notícias envolvendo maus tratos de animais. Aí é comum a gente ver nos comentários, né? Deus deve ter se arrependido de ter criado a raça humana. Não, Deus não se arrependeu. A raça humana, não obstante as imensas dificuldades e muitas vezes as atrocidades que comete, continua sendo, enquanto raça humana, o maior investimento da divindade. E nós estamos aqui justamente para isso, justamente para mudar esse prognóstico, justamente para mostrar, ó Deus, sinta orgulho aqui, viu? Que eu estou me esforçando, né? Que eu estou batalhando aqui para virar anjo, estou tentando seguir a cartilha de seu filho. Nem sempre do jeito que deveria, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, estou fazendo o possível, né? Essa é a nossa principal missão na Terra, enquanto filhos de Deus, né? Se me amais, executais, façais o que eu digo, né? Guardai os meus mandamentos, disse Jesus. Não adianta dizer, ai, meu Jesus, eu te amo. Poxa, Jesus era extraordinário. Faça o que eu faço, então. Já que você me idolatra tanto, me acha tão bacana, né? Acha legal e tudo. Então, me segue. Porque eu me seguir não é só colocar o crucifixo no pescoço, né? Guardar a imagem do Cristo na carteira. Me segue é literalmente me segue. Segue meus passos. Faz o que eu faço, o que eu mostrei, né? Para isso ele veio. E aí, em outro trecho, Meimei vai dizer: nessas longas multidões de aflitos e infortunados, encontrarás a nossa própria família. Quantos deles albergaram esperanças iguais àquelas que nos alimentam os sonhos, sem qualquer oportunidade de realização? E nesse trecho eu quero falar de uma caridade importante e pouco dita, que é a caridade a quem está superior a nós. Além dessa questão da família, né? Caridade com aqueles que às vezes são mendigos na nossa própria casa, também caridade em relação a quem ocupa uma condição social, uma condição intelectual, uma condição política, uma condição profissional, seja ela qual for, superior a nós. Que às vezes a gente sente comiseração até e compaixão por aquele que está caído no chão, né? É sempre legal recordar a parábola do bom samaritano, porque quando Jesus é inquirido, né, e conta a parábola do bom samaritano, Jesus faz o interlocutor se colocar no lugar do caído no chão, né? Que é aquele lugar do que precisa da caridade. E deste lugar, daquele que está precisando, ele faz a grande pergunta ao final de contar a parábola, né? Para você, quem é o mais próximo, né, daquele que estava caído no chão? Que é justamente isso. A compaixão, a tolerância, o dó, né, a misericórdia, a indulgência, ela deve nos fazer
por um instante, nos colocar no lugar daquele que está necessitado, para que, a partir dessa perspectiva, a gente entenda o que que é importante aqui, o que que é necessário aqui. E muitas vezes essa pessoa que tem essa necessidade tem uma condição melhor do que a nossa e se acha. Só que aí é ainda mais difícil ter compaixão. Como é que eu vou desenvolver compaixão por um presunçoso, por alguém que se acha acima do bem e do mal? Olha os desafios. Jesus nos coloca em cada situação, vamos combinar, né? Que poderia ser mais tranquilo, né? Mas é cada desafio, mas esses desafios são fundamentais e importantes para que a gente possa refletir. E convivendo, olha que curioso, diariamente, intimamente com as pessoas dentro de casa, as lentes de aumento fazem com que aqueles pequenos defeitos tomem uma proporção que às vezes é insuportável. E de tanto ver no mesmo dia, né? Dia após dia, as mesmas manias, os mesmos erros, as mesmas recapitulações. Muitas vezes a gente enche o saco. Não quero mais saber, não, desisto. Não quero mais ver, não quero mais. Vou seguir aqui a minha vida, ou fazer meu passo a passo aqui e esquece. Só que a caridade tem isso da perseverança no bem, tem isso da persistência, do não abandono, né? Então, os necessitados muitas vezes estão mais próximos do que imaginamos, muitas vezes na nossa própria família. Daí é importante da gente olhar para esse ambiente e também vê-lo como um solo fértil para a caridade. Em outro trecho, Memei vai dizer: quantos tentaram atingir a presença da luz, incapazes de vencer a opressão das trevas? Essas crianças, caídas no berço da angústia, esses enrugados velhinhos sem ninguém, essas criaturas que a ignorância e a aprovação mergulharam no poço da enfermidade ou no espinheiro do crime, são nossos irmãos, à frente do Eterno Pai. Eu sempre conto em palestra que certa vez eu fui para um almoço que é oferecido na proximidade do Natal a pessoas em situação de rua, e tinha uma senhora que estava chorando compungidamente depois de almoçar. E eu me aproximei para saber o que estava acontecendo, e ela havia dito que tem um filho, esse filho foi preso, cometendo algum crime em flagrante. E aí ela estava falando sobre a dor emocional que apareceu depois de atendida a dor física da fome. E ela dizendo que para os policiais ou para a sociedade, o filho dela era apenas um criminoso, era apenas um bandidinho, né? Alguém sem eira nem beira, sem importância, que merecia morrer, por vezes por atentar contra a vida de outras pessoas. Mas para ela, era o filho dela, né? E era também tudo que ela tinha, no sentido de alguém que prestava suporte à vida, assistência à vida. E isso me fez refletir muito sobre isso, né? Que não é querendo ser conivente com crime. Existe uma legislação que funciona na nossa sociedade, que está em operação para regulação das relações sociais, e a lei precisa ser cumprida. É necessário que a gente se responsabilize pelos nossos atos. E se forem atos criminosos, pelas punições, pelas sanções cabíveis. Mas isso não necessariamente destitui. Isso que eu estou falando é polêmico, viu? Mas isso não necessariamente destitui aquele ente da sua humanidade. E aqui a gente está falando de uma caridade muito difícil. Recomendo o texto Caridade para com os Criminosos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata muito bem, muito melhor aquilo que eu falaria sobre essa questão específica. Mas o que Meimei está falando é isso, é que muitas vezes há necessidades invisíveis. Estão me vendo aqui, né? Toda fofinha e tal, toda bonitinha e tal, fazendo a palestra, mas as minhas mazelas, nesse momento pelo menos, elas não estão aqui expostas, mas eu as tenho.
Isso eu posso garantir para vocês, né? Que eu também preciso de muita caridade. E às vezes, essa caridade está assim, oculta. O Evangelho também tem uma mensagem alusiva a isso, né? Ide ao encontro dos infortúnios ocultos, né? Que é essas necessidades que não são tão aparentes e que muitas vezes geram dores profundas. Então, vamos seguindo aqui. Em outro trecho, Meimei vai falar: estende-lhes tua alma na dádiva que possas oferecer, guardando a certeza de que amanhã, provavelmente, estarás também suspirando pelo bálsamo do socorro, na bênção de um pão ou na luz de uma prece amiga. Recorda que as mãos, hoje por ti, libertadas dos grilhões da penúria, podem ser aquelas que amanhã chegarão livres e luminosas em teu auxílio. Diversas vezes. Divaldo conta vários casos sobre isso, né? De espíritos por quem ele orou, que nos momentos das dores dele, da solidão que ele passava, os espíritos já desencarnados, luminosos, lhe apareciam para lhe consolar. E ele não conseguia reconhecer, né? Às vezes, pessoas assim que passavam por processos de enfermidade muito dolorosa e desencarnaram enfermos, gravemente enfermos, que ele orava com desprendimento, com caridade. E ao perceber a transformação, não conseguia nem ligar, nem reconhecer a pessoa, né? E aí ele conta vários casos sobre isso. Pessoas que em algum momento ele pôde ajudar e que agora iam ao socorro dele para encorajá-lo para as lutas. E, para finalizar, Meimei vai dizer: ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Socorre, pois, meu irmão, e na doce melodia do bem, ainda mesmo que dificuldades e sombras te ameacem a luta, ouvirás no imo do coração a voz do Divino Mestre a te encorajar, paciente e amoroso. Tem bom ânimo, eu estou aqui. Ou seja, a caridade que a gente faz é o que a gente falou no início, tá vendo só? Meimei não me deixou mentir, né? A caridade que a gente faz serve para nós. Por quê? Porque nos fortalece no momento quando nós nos sentimos mais fragilizados, mais vulneráveis, porque ressoa com a nossa natureza, que é uma natureza de amar. Hoje na sociedade não falta quem nos ame. Ah, eu gostaria tanto de ser amada, de ter alguém assim, né, que pudesse me mimar, fazer carinhos. Não. A maior necessidade do ser humano não é de ser amado, é de amar. É a nossa potência de amar que precisa ser desenvolvida para que esse Cristo dentro de nós seja descrucificado e ganhe um altar onde ele possa efetivamente fazer morada nos nossos corações. Nós já temos essa potência em germe e precisamos despertá-la e desenvolvê-la. E aí então nós entenderemos quais são as bem-aventuranças de que Jesus falava, o que é a verdadeira e a real felicidade e qual o sentido das nossas existências. Então, meus amigos, espero que tenha sido de alguma sorte útil. Muito obrigado pela paciência e nossos votos de muita paz.